Yeah. Bom dia, pessoal, tudo bem? Basicão na área. E aí, como é que vocês estão? Friozinho por aí? Aqui um pouco de frio. Cara, gostaria de ler um texto contigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Abre comigo aí. Diz assim, no verso 4. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e na plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Cara, não sei se você percebeu, se você já leu a carta aos Tessalonicenses, a carta à igreja em Tessalônica, mas aqui Paulo está deixando bem claro que a igreja de Tessalônica, ou que estava em Tessalônica, ela era uma igreja modelo, uma igreja a ser estudada, seguida, verificada. E talvez essas duas cartas que Paulo escreveu para eles, a gente não tenha lido tanto. Mas eu quero convidar você, nesse tempo que nós estamos vivendo, a entender o porquê Paulo fala que essa igreja é uma igreja modelo, uma igreja a ser seguida. Não só lá, como ele falou, na Macedônia, na sua época, na Acaia, mas uma igreja modelo para os dias de hoje. Por que essa igreja foi chamada por Paulo de igreja modelo? E se a gente verificar a carta aos Gálatas, a carta aos Coríntios, né? Cara, a gente vai ver que Paulo chama muitas vezes a atenção dessas igrejas e não tem essas igrejas como modelo. Porém, a igreja em Tessalônica, Paulo chama essa igreja de modelo de fé. Cara, a pergunta que eu quero te fazer essa manhã é: será que nós somos uma igreja modelo? Será que nós somos uma igreja que é imitadora de Paulo, imitadora de Jesus? Porque é essa igreja que Deus quer que nós nos transformemos. E sabe, uma das coisas, não digo que na sua totalidade, mas uma das coisas que essa igreja era modelo é porque ela discernia os tempos e as épocas. Era uma igreja profética. Era uma igreja que entendia sobre o tempo que estava vivendo, sobre o Cronos e o Kairos. Outra pergunta que eu quero te fazer essa manhã: será que nós somos entendedores dos tempos e das épocas? Será que temos discernimento do Cronos e do Kairos? Será que sabemos o que é Cronos e Kairos? São perguntas que nós devemos nos fazer. Será que hoje
Paulo escreveria uma carta para nós dizendo: olha, vocês são igreja modelo para o Rio Grande do Sul. Vocês são igreja modelo para Minas Gerais. Vocês são uma igreja modelo para São Paulo. Vocês são uma igreja modelo para as nações. Deus está levantando igrejas que serão modelo para outras. Porque é nisso que Deus quer que nós nos transformemos. E quando eu digo nós, é nós. Que a nossa igreja seja um modelo a ser seguido por outras igrejas. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.